Muito bem, muito bem. Antes de você sentar, dá um abraço a quem está perto de você. Isso. E eu queria que sentassem apenas os membros de nossa igreja. Então, depois de dar um bom abraço aí, se você é membro da nossa igreja, você senta. Se você nos visita nessa manhã, permaneça de pé, porque a nossa equipe de recepção quer entregar um presente para você. Então, os membros da igreja podem sentar. Queria que os nossos visitantes permanecessem de pé. Nós temos visitantes ali atrás, que Deus os abençoe. Se você é visitante, permaneça de pé. Nossa equipe de recepção vai entregar uma lembrancinha de nossa igreja. Se você estiver por perto dos nossos visitantes, dê um abraço nesse visitante aí. Obrigado por estar aqui com a gente nesse dia especial. Que o Senhor te alcance com graça. Você que está de forma virtual conectado conosco, que Deus te abençoe de uma maneira especial. Olha, agora o nosso pessoal ali da comunicação vai liberar um formuláriozinho, porque a gente quer saber como você tem vivido essa experiência de acompanhar o culto online conosco. Então, através desse formulário, você vai poder dar para nós alguns feedbacks, algumas respostas que precisamos para a gente melhorar a nossa qualidade de transmissão, a nossa interação com você. Então, assim que o culto acabar, já deixa esse link separado para que você nos ajude respondendo essa pesquisa. Com certeza vai abençoar a sua vida e a nossa vida aqui também. Nós vamos nessa manhã meditar em Efésios capítulo 1. Tanto nós aqui quanto vocês que estão conosco de forma virtual, eu queria convidar para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Eu vou ler do verso 3 ao verso 14. A gente ainda está respirando alguns ares e algumas inspirações da Conferência Link que vivenciamos no último final de semana, em que vivemos o tema Juntos na Missão. E hoje eu queria começar uma série de mensagens que vou fazer aí nas vezes que eu aparecer por aqui, falando sobre a missão e falando sobre a igreja. E a primeira mensagem é essa, e o título da mensagem é Por que acredito na igreja? Por que eu acredito na igreja? E eu não sei se você acredita na igreja. A igreja, nos últimos tempos, tem sido talvez uma das instituições que mais é agredida de diversas formas. A igreja tem sido agredida por líderes que não nos representam, mas que, no afã do seu poder, do seu dinheiro, se colocam, se apresentam como representantes da igreja evangélica brasileira, mas não me representam e talvez não te representam. A igreja apanha, a imagem da igreja é maculada por pessoas que a representam sem ter esse direito, porque o grande representante da igreja é Cristo Jesus. A igreja acaba apanhando de nós também. Infelizmente, por vezes a gente sai do culto e a gente se senta nas nossas rodas, no nosso almoço familiar, na nossa roda com os nossos amigos, e a gente bate na igreja. A gente bate no que a igreja faz, a gente bate no que a igreja é, a gente bate nos programas e nos projetos que a igreja propõe, a gente bate na igreja. A gente fala palavras que agridem a igreja. A igreja às vezes apanha de quem está aqui na frente. No afã de dizer que esses representantes, os políticos e os notórios não nos representam, a gente fala mal da igreja e a gente reproduz esse discurso pesado, negativo, contundente contra a igreja. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração durante a Link é que está na hora de parar de falar mal, está na hora de parar de bater na igreja. Está na hora da gente louvar ao Senhor por sermos igreja. E está na hora da gente amar a igreja como Jesus ama a igreja. Você sabia que Jesus ama a igreja? Jesus ama a igreja. Jesus não quer bater na igreja. Jesus salvou a igreja. Jesus entregou a sua vida pela igreja. Jesus cuida das suas ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pastoreio e Ele ama a igreja. Jesus habita no meio da igreja. Jesus anda e passeia nos nossos corações. Jesus derrama graça, derrama bênçãos, derrama o seu cuidado e o seu amor na igreja e através da igreja. Jesus não está batendo na igreja.
Então, eu queria fazer um pacto com você, queria te lançar um desafio de parar de bater na igreja. De sair não lançando para o alto e não jogando para cima as coisas ruins que vemos na igreja, óbvio. Não precisamos ser infantis. Muita coisa ruim na igreja. Meu pai sempre me falou, as melhores pessoas que eu conheci na vida, eu conheci na igreja. Mas as piores também. Faz parte do convívio humano. Tem coisa muito boa que acontece, tem coisa muito ruim que acontece. E de alguma forma a gente vai escolhendo o que lançar para cima. A gente vai escolhendo ao nosso passo, ao nosso caminhar, o que dar ênfase, o que dar foco. E nessa manhã eu queria dizer, e eu queria conversar com você, por que eu acredito na igreja, por que eu estou propondo para você parar de bater na igreja, parar de falar mal da igreja, e ser igreja comigo, viver junto na missão, se aliançar, se alicerçar e caminhar no mesmo fluxo que Jesus está caminhando. Porque se Jesus está habitando no meio da igreja, o convite dele para mim é que eu habite com ele na igreja. Se Jesus está falando com a igreja e convivendo com a igreja, o convite dele para que eu tenha intimidade e comunhão com ele é que eu esteja também habitando, convivendo e conversando na igreja. Se Jesus está distribuindo amor na igreja, distribuindo graça na igreja, o convite dele é que eu também distribua amor e graça junto com ele, caminhando no passo com ele. Mas a gente precisa entender algumas coisas que alicerçam essa verdade. Nós precisamos compreender algumas coisas que talvez com o tempo estão sendo perdidas nessa nossa relação com a igreja. O que a igreja tem oferecido e o que a igreja é. O que a igreja tem para doar para a sociedade, para nós, que talvez outra instituição não tenha como oferecer e ofertar. Nós vivemos num mundo carente de uma ética baseada em amor. Nós temos uma ética muito forte baseada em consumo. Uma ética em que as divisões e as aceitações sociais estão muito vinculadas ao meu poder de compra, ao meu poder de compra de cultura, e por isso eu tenho mestrado, doutorado, eu consegui comprar, enquanto outros não têm acesso a isso. Ao meu poder de compra, de imagem social, da minha vestimenta, do meu carro, de onde eu moro. A nossa ética comportamental de aceitação, de aproximação de gentes, acaba sendo muito vinculada a essa ética do poder de compra, essa ética do consumo, enquanto a igreja oferece, a partir de Jesus, uma ética a partir do amor, que independente do que você compra, independente da cultura que você conseguiu adquirir, independente do lugar social que você ocupa na sociedade, a minha ética baseada no amor de Jesus diz para você que você é um próximo meu. Diz sobre você que você é amado por mim. Diz para você que você é querido e que você é importante na minha vida e que não tenho somente eu para dar a você, mas que você tem algo a doar para mim. A igreja tem para doar algo que falta na sociedade, que é propósito em Cristo. As pessoas não sabem por que estão aqui. O consumo vai dilacerando a humanidade. As guerras ideológicas vão tirando a nossa humanidade, a nossa capacidade de enxergar que o grande propósito da vida é nos mantermos unidos e felizes. Você pode votar no político e o seu político ganhar. Mas o grande objetivo de ter um político para a polis, para a sociedade, é que haja alguém que organize o todo para todos. Então não importa quem vai ganhar nessa manhã ou nesse dia. Importa é que se essa pessoa que ganhar vai governar para todos. Porque o grande objetivo de um político é que ele organize o todo para todos. Então não há felicidade, não há essa duplicidade, não existe essa guerra. Entre o povo não devia existir essa guerra de dois lados, porque na verdade estamos decidindo quem vai governar para todos.
com o grande objetivo de que todos estejam felizes e seguros, com saúde, com educação, com acesso a saneamento básico. Mas essas guerras ideológicas vão desumanizando a gente. Esse nosso desejo de poder, que o meu ganhe. Esse nosso desejo de poder, que eu tenha mais que o outro, me desumaniza, me tira o propósito da vida de vermos todos felizes e unidos. A sociedade carece de um povo que aprenda a viver o propósito de vida que Deus nos doou, que nós possamos nos espalhar pela terra para o louvor e da glória do nosso Senhor. O mundo precisa de uma ética baseada no amor, o mundo precisa de propósito de vida em Cristo. E nós vivemos num mundo que carece de esperança eterna em Jesus Cristo. Nós estamos num mundo fadado ao acaso e encerrado no tempo. Nós estamos vivendo num mundo em que os níveis de ansiedade, angústia e depressão só aceleram a muitos quilômetros por hora. Você talvez esteja aqui nessa manhã ansioso. Você talvez esteja aqui pensando que amanhã tem prova, pensando que é início de mês os boletos vão chegar, ou já chegaram. Pensando que você está vivendo um conflito no seu trabalho. E se a gente encerra a nossa vida nessas poeiras do mundo, porque o mundo é só pó, e a gente perde a noção de que existe um Deus que é pessoal, que existe, que está conosco, a gente perde a esperança. Bom, eu já concluí a mensagem, agora deixa eu explicar. Quero ler com você Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Eu tenho aprendido, feito alguns cursos de mensagem, e com um povo mais ansioso, os estudiosos têm entendido que é melhor concluir antes do que depois, porque às vezes chega na conclusão, você já está com a cabeça em Nárnia. Então, para a gente ficar aqui na Praça Seca juntos, eu já concluí, mas quero ler com vocês o texto bíblico, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que Deus aplique profundamente em nossos corações essa palavra poderosa. Eu creio na igreja porque a igreja é a reunião das pessoas transformadas por Jesus Cristo. Se eu pudesse resumir o que Paulo está dizendo aqui, e o que Paulo vai abrir o capítulo 2, depois dizendo: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, agora ele vos deu vida juntamente com Cristo. A igreja é o corpo das pessoas transformadas por Jesus Cristo. O poder de Jesus atua e atuou na sua vida, transformando a sua vida, e isso é a igreja, é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Você é um símbolo de que o poder de Deus está ativo, está vivo. Você e eu aqui, mesmo com as nossas dificuldades,
somos uma testemunha, somos um testemunho de que o poder de Deus continua atuando mesmo em momentos tão difíceis. Você sabe muito bem, temos aqui diversos doutores e doutoras em Novo Testamento que leem o grego de trás para frente, e vocês sabem que Paulo estava escrevendo essa carta preso, ou em Cesareia ou em Roma, a gente não sabe muito bem, mas Paulo está escrevendo essa carta preso. E ele dirige essa carta à igreja de Éfeso e ele inicia essa carta dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina, você preso por conta do Evangelho, você já acumulando as frustrações das suas viagens missionárias que naufragaram, das suas prisões e apedrejamentos, das traições e decepções, dos abandonos que Paulo sofreu, mas ele está agora numa prisão falando: bendito seja Deus e Pai. Como o Eduardo disse aqui, a gente topa na cadeira, machuca o dedinho e a gente fica com raiva de Deus, mas Paulo está preso e está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito por quê? Bendito pela igreja. Não bendito porque Deus me abençoou, não bendito porque eu tenho visto o cuidado dele comigo, bendito pela vida de vocês, que Deus seja bendito, que Deus seja digno do meu compromisso. É isso que a palavra grega significa. Bendito não é só bendizer com a palavra, não é só falar algo. Bendito Deus é digno do meu compromisso mesmo preso, porque eu tenho vocês como um alicerce, porque eu vejo a vida de vocês. Quando Paulo olha para a igreja, agradecendo a Deus pela existência da igreja. Deus, tu és bendito, tu és digno do meu compromisso pessoal, mesmo preso aqui, porque eu tenho irmãos lá fora, porque eu tenho uma família de Deus, eu tenho gente transformada, ou gente que está sendo transformada pelo Senhor lá fora. Eu bendigo o nome de Deus pela igreja. Você já agradeceu a Deus por ter uma igreja? Já falou assim: Deus, obrigado por ter esse povo tão esquisito do meu lado. Obrigado por eu ter a oportunidade de caminhar com essa gente estranha, que é tão gente boa. A gente é estranho, né? Você não se acha estranho? Desculpa. Eu me acho meio esquisito. Mas é uma estranheza boa. É uma estranheza que a gente se cobra de doar, mesmo das nossas faltas. É uma estranheza em que a gente aplica tempo em projetos não remunerados, mesmo às vezes faltando emprego para a gente. É uma coisa estranha em que a gente doa tempo, mesmo a gente às vezes não tendo tanto tempo para ficar em casa e descansar. E no nosso tempo de descanso a gente vem trabalhar na igreja. É estranho. É esquisito. Enquanto está todo mundo procurando um lugar na praia, a gente só quer mais um lugar no templo com as nossas pessoas e clamando o nome de Jesus. Mas é por isso que a gente pode olhar: Deus, muito obrigado, porque nós temos esse povo que tem sido alicerce teu na nossa vida. Talvez você tenha passado a semana reclamando da igreja, e nessa manhã você tem uma oportunidade de falar: Senhor, muito obrigado pela minha igreja. Muito obrigado por você me dar umas pessoas que me dão uma dor de cabeça danada, mas que são bênção na minha vida. Pessoas que me dão uma dor de cabeça, pessoas que às vezes me estressam, mas são as pessoas que estiveram comigo no leito da morte do meu pai. Pessoas que estiveram do meu lado quando eu fiquei doente, pessoas que me visitaram quando eu estava no hospital, pessoas que ajudaram a pagar os meus estudos. Eu não sei qual é a sua experiência com a igreja, essa é a minha experiência com a igreja. A igreja pagou meu ensino fundamental e meu ensino médio. A minha igreja pagou meu seminário, me deu dinheiro para comprar livros. Eu tenho muita experiência difícil com a igreja, não vou falar para vocês, porque você também tem as suas, mas eu tenho muito mais experiência boa com a igreja. Por isso, bendito seja o nosso Deus e Pai, pela existência da igreja. Paulo está aqui de uma forma muito clara falando: olha, ele é bendito, não por conta da gente também, senão a gente sai daqui se gabando, né? Nossa, eu sou igreja, eu sou alguém importante. Ele deixa muito claro durante todo o texto, ele repete aqui uma expressão que você percebeu com certeza enquanto a gente lia:
Pelo menos 4 vezes ele repete nesse curto texto, nesse início da carta, porque vocês são para o louvor da glória de Deus. Porque vocês são para o louvor da glória de Jesus Cristo. Porque a igreja consegue se mover dessa forma, não por conta da nossa bondade, não por conta do nosso voluntariado, não por conta do nosso coração já muito bem moldado. A gente agradece a Deus pela igreja, apesar da igreja. Apesar de nós. Porque mesmo nós sendo como somos, frágeis e falhos como somos, pelo peso da glória de Deus, pelo peso da sua existência no meio da igreja, nós conseguimos traduzir essa glória em ações, em palavras, em louvor, em canções, em projetos. Como nós carregamos a glória de Deus em nós, apesar de sermos apenas vasos de barro, sem brilho, sem valor intrínseco em nós para que pudéssemos alcançar outras pessoas, nós, cheios da glória de Deus, conseguimos revelar ao mundo a existência do nosso Senhor. Porque nos movemos para a glória dEle, pela glória dEle, na glória dEle. Por que você pode agradecer a Deus pela igreja? Por que eu acredito na igreja? Porque a igreja está cheia da glória de Cristo. Apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas ranhuras, apesar dos nossos tropeços, nós estamos cheios da glória de Deus. Só um parênteses, eu não estou falando da igreja institucional ao longo da história, porque sempre tem aquele que, não, mas você esqueceu das cruzadas. Não esqueci das cruzadas. Não esqueci das cruzadas, não esqueci de outros elementos do passado e do presente, mas que não tem a ver com a igreja de Cristo que está vivendo para a glória de Deus. Tem a ver com movimentos institucionais que rompem com a glória de Deus, que se movem fora do propósito da igreja, que se movem para longe daquilo que Deus é, que se movem para longe da imagem de Deus revelada nas Escrituras. Essa história aí, você pode contar e você pode questionar, mas a história da igreja que vive para a glória de Deus, a história daqueles que estão caminhando com Jesus Cristo como seu Senhor, a história daqueles que são discípulos de Jesus, essa história é outra história. É uma história que não cabe nos livros de história. É uma história que não está escrita, porque é vivida às vezes nos quartos de hospitais, de gente anônima que visita, que prega, que ora. É a história escrita da sua vida, que intercede pela minha vida, e eu nem sei o seu nome. É a história da vida de irmãos que já passaram por essa igreja, já estão com o nosso Senhor, mas que cavaram sapata, construíram, amarraram os arames para que esse templo fosse erguido. Essa é a história da igreja. É a história que não cabe nos escritos. É a história da sua vida, da minha vida. Às vezes muito mais da sua do que da minha, que estou aqui e tenho um PR na frente. A história da igreja, às vezes, tem muito mais a ver com a sua vida do que com a vida de um líder. Porque você está nas entranhas, você está nos lugares mais finos, mais estreitos das relações da igreja, você conhece a dor mais profunda de uma amiga que você tem aqui há 25, 30 anos nessa igreja, e você está junto com essa pessoa, escrevendo a história da igreja. Por que eu acredito na igreja? Porque você é a boca de Deus para essa pessoa a qual eu não vou conhecer. Eu acredito na igreja porque o Espírito Santo se move através de nós e em nós quando nós nos encontramos e nos esbarramos com as histórias dos outros. E assim, de conversa em conversa, de simplicidade em simplicidade, nós vamos espalhando a história do Senhor. Paulo diz aqui de uma forma muito direta: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele é bendito, Ele é digno do meu compromisso, porque Ele falou coisas que nos inspiram. Abençoar tem a ver com isso. Ele nos revelou coisas que nos inspiram. Ele nos revelou um mistério, ele diz isso mais para frente, um mistério que estava oculto em todas as outras gerações, agora nos é revelado, nos foi manifesto.
Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você sabe bem, já falei sobre isso aqui. As regiões celestiais você não encontra no Google Maps. Tenta colocar no seu Google Maps ou no Waze, quero ir para as regiões celestiais, você não vai encontrar. O Bezos ainda não conseguiu mapear isso. As regiões celestiais é algum lugar no universo, na existência ou fora dela, em que os céus se movem e os céus tocam a terra. Sabe quando Jesus diz para Nicodemos que o vento vem e sopra de um lado para o outro, a gente não sabe de onde ele veio? É isso. Essas são as regiões celestiais. Nessa região em que o vento toca a nossa vida, em que o Espírito nos inspira, em que coisas novas surgem no nosso coração, em que ideias novas surgem na nossa mente, e um casal vem de São Paulo cantar na nossa igreja para nos abençoar, sai do seu lar para nos abençoar nessa manhã. Essas coisas que o Espírito faz de uma forma nova, sim, essas são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus está nos abençoando, nos revelando coisas novas, em que uma forma que, apesar de quando olhamos para a sociedade, apesar quando olhamos para a nossa vida, apesar quando você olha para os seus boletos, a coisa aperta no coração e de repente o vento do Espírito vem sobre nós e nos acalma, e nos dá direções e nos dá a paciência de esperarmos tempos novos. Ele nos revelou como devemos andar aqui. Ele nos dá essa ética do amor a partir de Jesus Cristo. Você em paz, no meio de uma sociedade atabalhoada e angustiada, é um sinal da presença de Deus. A igreja vivendo a paz que excede o entendimento, essa é a paz que excede o entendimento, em que o Espírito sopra sobre a sua vida nessa manhã, a sua paz. Você que está nessa noite preocupado com a sua vida, tentando segurar a vida nas mãos, meu querido, minha querida, você não vai conseguir. E o grande convite do Evangelho é esse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E a gente sente esse alívio vindo do Espírito, esse alívio da pessoa de Jesus no nosso coração. E a gente vive uma vida aliviada, pacificada, encorajada pelo Espírito. Porque eu acredito na igreja, porque nessa manhã você está sendo encorajado a enfrentar seus dias na paz do Espírito Santo de Deus. Eu acredito na igreja porque o nosso Senhor está aqui, está nos encorajando a não nos movermos pelas nossas angústias e medos, mas nos movermos pela graça que nos foi derramada no amado. Seu comportamento pode ser mais influenciado pelo Espírito de Deus e pela palavra dele do que pelos seus medos. E é aqui na igreja que a gente aprende sobre essa palavra que inspira nossos dias, que muda os nossos passos, que direciona o nosso coração. O mundo carece de uma ética de amor. O mundo carece de pessoas que estejam se movendo lá fora, não pela sua sede de consumo, não pela sua necessidade ou pela sua vontade de poder, mas simplesmente porque foram amados por Cristo Jesus. Ele diz isso: em amor nos predestinou. Nós temos essa verdade, Ele nos predestinou em amor. No que nós somos predestinados em Cristo em amor. Isso não tem nada a ver, eu não sei o que Calvino estava fazendo quando leu esse texto aqui, que para mim não tem nada a ver com salvação, mas depois a gente discute com Calvino lá no céu. Esse texto não tem a ver com salvação, ele está falando sobre a identidade da igreja, o que nós somos predestinados nele em amor, o amor dele nos destina a ele mesmo. O que esse texto significa simplesmente é que nós estamos destinados a Cristo para sempre. Não existe nenhum outro destino para a igreja a não ser a própria cruz ou o próprio Cristo ressurreto. Para onde você está caminhando como igreja? Para onde você achava que estava caminhando como igreja? Para onde nós falamos? A igreja evangélica está caminhando para o seu final. Não, a igreja está caminhando para Cristo. Nós estamos destinados nele para sempre. Ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Nada pode nos separar do seu amor. Nós estamos caminhando para Cristo. E é com Cristo no caminho, e é nessa ética do amor, nesse comportamento do amor, que nós nos movemos lá fora. Eu acredito na igreja porque nós estamos sendo destinados para Ele.
Paulo mais à frente diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Por que acredito na igreja? Porque eu e você fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Sabe os seus mais terríveis pecados que você nunca falou para ninguém? Sabe as coisas mais sórdidas que você pensou nessa semana? Sabe os seus piores dias? O que Paulo está dizendo é que nós fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Eu creio em pessoas, em um povo que não está andando e se movendo por suas culpas, mas está andando e se movendo a partir da consciência de que fomos perdoados, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Paulo diz que nós recebemos esse perdão dos pecados com sabedoria, Sofia. Não sei se temos alguma Sofia agora, mas você é uma mulher sábia. Sofia é a sabedoria do ouvido, dos entendimentos das verdades, uma sabedoria mais voltada para o intelecto e para o convencimento intelectual. Enquanto o entendimento tem a ver mais com um conhecimento que transforma a minha vida, um conhecimento que transforma meus atos, um conhecimento, eu conheço que fui perdoado e isso impacta tanto a minha vida que eu tomo novas decisões. Eu recebi o perdão dos pecados não para somente nessa manhã sair daqui aliviado ou estar na minha casa de uma forma mais aliviada. Eu recebi o perdão dos pecados e eu entendo isso de uma forma tão correta e tão perfeita. Eu me sinto tão perdoado e amado por Deus nessa manhã. Eu me sinto tão livre das minhas culpas, das minhas mazelas, que eu, ao invés de me viver preso à minha história, eu agora estou muito satisfeito e comprometido em caminhar com uma nova interação com Deus e a sua palavra, caminhando com uma vida transformada por Ele. Eu fui perdoado por Cristo e por isso agora vou distribuir perdão que eu não conseguia distribuir. Eu fui amado por Cristo, por isso eu vou distribuir amor que eu não conseguia distribuir. Eu fui pacificado, eu fui acalmado por Cristo, e antes eu não conseguia ficar calmo, mas agora eu luto e eu quero exercer essa paz da minha vida, e eu quero ser paz onde eu estou. Eu sou abençoado com as riquezas da graça de Cristo, por isso eu uso das minhas riquezas, dos meus recursos, para abençoar outras vidas. Você foi perdoado, você foi perdoado. Você não precisa mais se mover a partir das suas culpas. Deus não está olhando para você aqui, Deus não está olhando para esse lugar aqui, procurando alguém para julgar. E ó, aquele ali estava falando mal do Vasco ontem. Pecado grave, pecado contra o espírito, brincadeira. Aquele ali estava reclamando do técnico do Flamengo. Fora Tite. Deus não está olhando para baixo falando isso. Deus não está olhando para baixo contabilizando os seus erros da semana. Ó, essa semana, mais erros que acertos, hein? Tá difícil. Não. Jesus diz que Deus olha para baixo, Deus está olhando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus olha para baixo, procurando as pessoas que estão vivendo para o louvor da sua glória. Deus olha para baixo procurando a igreja dele. Deus está olhando para nós aqui, procurando pessoas que amam e querem interagir no meio da igreja. Eu creio na igreja. Eu creio na igreja. Porque eu creio que Cristo morreu por ela, perdoou os seus pecados e transformou a vida desse povo que se reúne em nome de Jesus. E por fim, não vou poder me estender tanto, mas já encurtando o que tinha para falar, Paulo termina esse texto dizendo, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, essa história que nós estamos contando, em que fomos amados, fomos perdoados, fomos redimidos e fomos transformados, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Existe um selo de propriedade em você. O selo aqui tem a ver com o selo
imperial que ratificava que aquele documento era um documento vindo do palácio do imperador, ou o selo que os donos dos escravos colocavam em seus escravos, ou o selo em que as religiões faziam com tatuagens e imagens pintadas nos corpos daqueles que faziam parte das religiões. Paulo está falando, olha, esse povo tem uma marca externa, tanto políticos, quanto comerciantes de escravos, quanto outras religiões têm as suas marcas externas. Vocês têm um selo, uma garantia no coração. O Espírito Santo, que Paulo diz lá em Romanos, que nos afirma que somos filhos de Deus, que nos dá a garantia de que somos filhos de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo em você. Agora, esse selo ele não é somente uma marca, esse selo é uma pessoa, ele é espírito pessoal. A garantia de que eu sou a igreja, de que nós podemos crer na igreja, é a consciência de que o Espírito se move nessa manhã, está falando ao seu coração. E nessa manhã está falando ao seu coração, te dando a esperança. Por isso que Paulo diz, olha, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse Espírito que nos sela hoje é uma marca, é uma manifestação daquilo que está por vir. Se é tão bom ouvir a voz do Espírito hoje, como será pleno, como será indescritível o dia que ouviremos a voz do nosso Senhor. Como será tremendo, como irromperá a nossa vida, como acabará e dissipará toda dor, como destruirá toda a maldade, como enxugará dos olhos toda lágrima o dia que nós ouvirmos plenamente a voz do nosso Senhor, dizendo, oh, você é o meu filho amado, em quem tenho o prazer, vem aqui habitar no meu lar. É isso que Ele vai dizer para você um dia, querido. Agora, hoje, nós não estamos vivendo lá. Nós estamos vivendo aqui. Não sei se você lembra o que Paulo diz, olha, o objetivo disso tudo é fazer convergir em Cristo todas as coisas, verso 10, tanto as celestiais, tanto esse momento que encontraremos com Cristo, como as terrenas. E é por isso que um dia haverá a nova Jerusalém, a igreja redimida, a igreja ressurreta com Cristo, mas hoje somos a igreja aqui. E não adianta somente falarmos e esperarmos lá, aqui vivemos as nossas esperanças, aqui vivemos o poder de Deus manifesto, aqui vivemos o amor dEle, aqui vivemos o perdão dEle, aqui vivemos a graça dEle, aqui vivemos os projetos dEle. É por isso que eu creio na igreja, eu não creio só na igreja celestial, eu creio na igreja aqui como manifestação dessa esperança eterna. Nós somos a manifestação de que não estamos vivendo enjaulados, enquadrados no tempo e no espaço, mas temos uma esperança eterna. Mas no tempo e no espaço nós vivemos esperançosos. No tempo e no espaço nós vivemos por Cristo. No tempo e no espaço nós ouvimos esse selo dessa aliança com Deus. Nesse tempo, 6 de outubro, em que talvez você esteja desistindo da sua vida, em que você não encontre motivos para viver, nesse tempo em que você sente a falta do seu ente querido, em que você sente a falta dos seus filhos em casa, que você sente a falta dos seus pais, que você sente a falta de alguém que partiu, nesse tempo em que talvez nessa manhã você ainda não tenha feito uma refeição, nesse tempo, o Espírito Santo está no seu coração dizendo, meu filho, você não vive enjaulado nesse tempo, você tem esperança em mim, eu vou te aliançar, eu vou te dar vida e vida em abundância. Minha filha, eu tenho vida para você, eu tenho futuro para você, não desista da sua vida. Eu tenho coisas novas, mesmo no meio das dores, eu tenho coisas novas para você. No meio de tanta dor, nós temos um selo, nós temos alguém no nosso coração falando, você pode confiar em mim, eu vou cumprir aquilo que te prometi até o dia final. Lá no final, não haverá mais choro, não haverá mais dor.
E nós ouviremos perfeitamente a voz dele, sem ter a intermediação das nossas angústias. Mas hoje, aqui e agora, você também está ouvindo a voz dele dizendo: acalma o teu coração, porque eu vou cumprir e eu vou concluir o trabalho que eu comecei na tua vida. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu não te desampararei, sou eu que sei os planos que tenho para você. Não planos de lhe fazer mal, mas planos de te fazer bem, planos de paz. É isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para a igreja. É isso que o Senhor tem através da igreja. Planos de fazer bem, planos de paz e não de mal. Eu creio na igreja porque nessa manhã nós podemos sair daqui com esperança, mesmo nos dias maus. Nós podemos confiar no nosso Senhor que cumpre as suas promessas. E nós vamos sair daqui não sozinhos, nós vamos sair daqui acompanhados por esse Espírito que nos confirma que somos seus filhos. Eu não sei se você deixou de acreditar na igreja, deixou de confiar e querer estar na igreja em algum momento. Não sei se você se apartou, se afastou e tem vivido à margem daquilo que o povo de Deus tem feito. Tanto quanto crescem os evangélicos no Brasil, crescem os desigrejados. Porque nós estamos perdendo a consciência de quem somos, de quem é o nosso Senhor, de quem é a igreja de Cristo Jesus. A igreja tem uma ética do amor. A igreja tem um propósito de fazer todas as coisas convergirem para Ele, compreendendo o perdão dos pecados. Nós estamos juntos trabalhando para que todas as coisas converjam em Cristo Jesus, tanto as celestiais quanto as terrenas. E nós temos uma esperança eterna, que se concretizará na eternidade, mas que se manifesta hoje aqui, na minha e na sua vida. Se você estava à parte da igreja, o convite do Senhor Jesus é que você retorne para o corpo. Se você está caminhando, mais batendo na igreja do que amando a igreja, o convite é que você largue o martelo de juiz, porque o juiz é Ele, e você abra os braços de amor. Se você estava proferindo anunciações contrárias, você é chamado e chamada nessa manhã a fazer as anunciações positivas que colaboram para o crescimento da igreja. Se você estava espalhando dissensões, Provérbios diz que Deus odeia quem faz dissensão entre irmãos. Está na hora de espalhar as ambições coletivas e amorosas do Espírito. Vamos juntos em missão, como igreja do Senhor, como igreja Batista Barão da Taquara, como corpo redimido dele, como pessoa cheia da graça do Senhor Jesus, vivendo o poder de Deus, vivendo para a glória dele. Esse é o convite para mim e para você. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria te dar um tempinho para que você pensasse: a sua vida é para o louvor da glória de Deus. Você está envolvido na igreja para o louvor da glória de Deus? Você está envolvido na igreja nos seus projetos, com seus amigos, com seu grupo seleto? Ou você está aberto e aberta para aquilo que Deus tem para fazer através da sua igreja? Nessa manhã você pode decidir: Senhor, eu quero viver a ética do amor. Eu quero viver esse propósito de fazer todas as coisas convergirem para Ti. E eu quero viver essa esperança, Senhor, essa esperança eterna. Mas você nessa manhã precisa entregar o seu coração. Precisa refazer o seu caminho com o Senhor. Precisa falar: olha Deus, o Senhor é o Senhor da igreja. Talvez eu tenha vivido histórias difíceis no meio do povo, mas nessa manhã eu quero viver novas histórias contigo. Eu não sei se essa mensagem está fazendo sentido ao seu coração. Se essa mensagem hoje alcança a sua vida de alguma forma. E você queira dizer para Deus isso: olha, eu quero me comprometer com a tua igreja. Eu quero ser essa igreja aí. Eu quero contar essa história, não quero fazer parte dessa história.
Se Deus está falando no seu coração nessa manhã, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Se Ele está te chamando, olha meu filho, minha filha, você estava à margem, ou você tem andado um pouco atribulado, um pouco magoada e decepcionada demais. Mas nessa manhã o Espírito Santo está falando para você, olha, é nesse corpo, é nessa igreja, é com essa gente que eu quero mostrar o louvor da minha glória. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se faz sentido para você nessa manhã, se o Espírito está te tocando, amém. Mais alguém está sendo tocado pelo Espírito, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, eu quero te ajudar em oração, eu quero conhecer você, amém. Mais alguém? Isso aí, fique de pé. Você que está de forma virtual conosco, que quiser colocar aí no chat, olha, Deus está aqui falando ao meu coração, eu estou tomando uma decisão hoje, e eu quero caminhar com a igreja do Senhor, você pode colocar também. Mais alguém nessa manhã? Amém, amém. Mas alguém deseja falar, Senhor, eu creio na Tua igreja, eu quero crer na Tua igreja, porque Tu és o Senhor da igreja. Não somente pelas pessoas, mas pelo derramar do Teu perdão e da Tua graça. Pela manifestação do Teu Espírito, eu creio na igreja. Pelo poder do Evangelho de Jesus, eu creio na igreja. Senhor Jesus, nessa manhã nós louvamos o Teu nome. Nós engrandecemos o Teu nome pela igreja. Nós te agradecemos, nós te bendizemos porque somos e temos igreja. Apesar das dificuldades, apesar das mazelas, apesar dos percalços, nós vemos o Teu povo redimido, nós convivemos com o povo da graça, nós convivemos com o povo da palavra, nós convivemos com o povo do Espírito, nós convivemos com o poder do Evangelho. Isso engrandece a nossa vida, isso abençoa, isso alarga nossas fronteiras, Senhor. Isso aumenta a nossa existência, isso dignifica a nossa vida. Ó Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque podemos refazer caminhos na Tua presença. E em algum momento, esses irmãos e irmãs, talvez se sentiram desencontrados com o Teu caminhar e com o caminhar da igreja. Tu sabes o que vai em cada vida, em cada coração, Senhor. Mas nessa manhã eu te peço que a visão da Tua igreja redimida, a visão da Tua igreja gloriosa, é que permaneça nas nossas mentes enquanto nos movemos e vivemos e existimos por Ti. O que eu te peço, Senhor, é que os nossos erros não sejam capazes de aplacar, de anuviar o poder da glória de Jesus Cristo na igreja. Mas que pelo contrário, Senhor, as nossas mãos unidas, os nossos corações quebrantados e a Tua vida no meio da igreja sejam experienciados, sejam vivenciados em cada passo que dermos. Que cada decisão tomada aqui permaneça para a Tua glória e seja para a Tua glória. Assim oramos, te agradecemos no poder